Bem-vindo à Semana Pedalando com o Coração. Hoje nós estamos na terceira aula. Isso, a terceira aula onde eu vou te ensinar a não se machucar. Como controlar as intensidades, a entender como compensar o esforço, a como compensar descansando ou recuperação ativa, a como você vai controlar a sua respiração, que eu garanto que é a sua maior dificuldade, porque já foi a minha. Chegava no final de uma subida, não tinha fôlego. Forçava demais no plano, não tinha fôlego. Pois é, fica até o final da aula e você vai aprender tudo que eu sei sobre como controlar a respiração. Os meus alunos já fizeram isso. Vocês já viram os depoimentos da primeira aula. Vocês já viram os métodos que a gente treina na segunda aula. E agora sim, eu vou te ensinar que a gente tem 5 intensidades de treinamento. Pois é. Como assim, Daniel? 5 intensidades de treino? Isso, são níveis de treino. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5. E o pessoal costuma chamar de zona de treinamento. Zona 1, Z1, né? Zona 2 ou Z2, zona 3 ou Z3, 4 e 5. E como vou saber como é cada uma delas? Então vamos lá. Zona 1 é aquela zona fácil, muito leve, ou como alguns costumam carinhosamente chamar, é aquele treino do pedal com a vovozinha. E como assim pedal com a vovozinha, Daniel? Porque ele é muito leve, ele é muito fácil. Então, a gente acaba associando a vovozinha por ela não ter a mesma capacidade de um jovem, né? Então a gente precisa entender que isso é muito fácil. A sensação que a gente tem, normalmente a gente não usa as coroas maiores, a gente usa então apenas as coroas menores e deixa o pedal mais solto, mais leve, para que a gente não faça muito esforço. E a gente, trazendo isso lá para a aula 2, seriam os treinos regenerativos, seriam os treinos mais leves. A zona 2 de treino, ou a Z2, seriam já um pouco mais intensos, mas ainda fácil. Não é muito fácil, mas é fácil. Como, por exemplo, fazer um treino longo. A sensação que você tem é fácil, porém você vai fazer isso por muito tempo. Você vai fazer isso por horas, muitas horas. Eu, por exemplo, quando vou para Aparecida do Norte pedalando, são 750 km, a gente leva 5 dias para ir, e a gente, porque eu vou com um grupo de pessoas. E ali a gente pedala por horas, né? A gente chega a pedalar 200 km num dia, que é o primeiro dia, e então a gente deixa essa sensação fácil. Porém, essa sensação dura por 8, 10 horas, depende como está o vento, como está os vários fatores que interferem em um pedal. Então, é essa sensação que eu preciso estar sentindo. É uma zona confortável, uma zona fácil. Se você ainda não está na comunidade de treino gratuito, você precisa entrar lá, porque lá eu tenho uma tabela que vão ter notas de 0 a 10, ok? Para que você classifique essas intensidades. As notas 1, 2 e 3 é para a zona 1, 4 e 5 para a zona 2, só que você só vai encontrar lá essa tabela. Porque lá eu quero que você esteja lá também recebendo esses treinos, para que você esteja lá interagindo com mais de 150 atletas, mais 50 alunos, amigos meus, que a gente conversa diariamente e eu ensino tudo que eu sei. E eu tiro todas as dúvidas em cima das minhas experiências, de tudo aquilo que eu já vivi e vivo desde 2006, aonde eu comecei a pedalar. Então, entra na comunidade. Se você está vendo aqui na nossa página oficial, tem um botão em cima ou embaixo aqui. É só entrar lá, você vai direto para a nossa comunidade. Só lembra primeiro de de baixar o aplicativo do Telegram, que é o aplicativo onde vai estar essa comunidade. Se você só entrar aqui, não vai conseguir o acesso. Primeiro, olha esse aplicativo. Então, lá você tendo essa tabela, você vai entender todas essas zonas de treino, inclusive a zona 3,
que é a zona moderada. Por que moderada? Porque ela está no meio dos 5. Então, ela é uma nota 6 e 7 ali, onde a sua sensação é moderada. E o que quer dizer esse moderado, Daniel? É quando eu já consigo pôr alguns estímulos de ritmo, né? Eu já consigo pôr um pouco mais de intensidade. Só que eu não consigo manter isso por horas. Eu consigo manter isso, de repente, por no máximo 2 horas. E aí já começo a ter algumas dificuldades, alguns desconforto muscular. Então, a zona 3 ela é uma zona que a gente já começa de repente pensar lá na aula 2, no fartlek, lembra que a gente alterna moderado, leve, moderado, leve? Essa é a intensidade. Não é algo muito fácil, mas também nada que esteja absurdamente difícil, onde fique faltando fôlego. Você fica com a respiração alterada, mas não falta fôlego. E a sua perna fica levemente desconfortável, não fica mais tão confortável como na zona 2. E a zona 4? A zona 4, sim, ela é bem desconfortável. Ela já é uma nota 8 e 9 das sensações que você sente. E normalmente usamos elas para estímulos de força, né? De repente treinar uma subida, onde você já vai ficar bastante ofegante. Você já começa a perceber a zona 4. Você sente muita força, já fica bem desconfortável, a perna já arde, né? Não fica aquele negócio facinho. E a zona 5, que é muito desconfortável, onde a perna dói muito, tem aquela sensação de travamento. E você sente ela sempre no finalzinho da subida, principalmente quando você está fazendo muito esforço. E para quem sobe errado e começa a fazer esforço lá no pé da subida, quando você chega ali no meio, que parece que, nossa, precisava ter uma marcha mais leve. Precisavam inventar. Não tem que inventar uma marcha mais leve. Você começou muito forte, a sua perna fadigou tanto que não consegue mais girar. Isso é nota 5, a perna arde muito, vai travar. Pois é, se você insistir, ela trava mesmo. Tá? Então, zona 5 seriam isso. E por que a gente precisa entender essas zonas, essas sensações de ardência? Porque a gente precisa entender que é nesse momento que a gente causa pequenas lesões no nosso músculo. E lesões que a gente quer que elas aconteçam. Por quê? Porque eu provoco um estímulo que eu não aguento para que o meu corpo descanse e compense isso. Porque na hora que eu for dar esse estímulo de novo, aí sim, o meu corpo já está preparado, já descansou, e então ele descansou de uma forma que ele prepare o meu corpo para fazer o mesmo estímulo e conseguir realizar. Por isso a gente repete às vezes alguns treinos, não de forma seguida, mas a gente repete. Hoje a gente faz um treino de força, aí a gente descansa, faz outros estímulos durante a semana, o meu corpo recuperou aquele de força, eu volto e forço ele de novo, faço outra força. E aí essa força fica mais fácil. Aí no terceiro treino eu forço ainda mais e assim a gente vai evoluindo. Por quê? Imagina que esse é o nível seu de esforço. Então você está aqui e toda vez que você treina você piora, porque você desgasta e cansa o seu corpo. Então você veio aqui nesse outro nível de baixo. O que vai acontecer? Seu corpo vai descansar e jogar de novo você aqui. Só que a próxima vez, a hora que você descansar, você não vai vir aqui embaixo, você vai vir menos. A não ser que você force mais. E aí no descanso você recupera. E lá na semana que antecede a sua competição, você está aqui o seu esforço. Você sempre joga lá embaixo e volta aqui. Nesse você super compensa e joga aqui em cima, onde você está num nível superior e mais avançado do que o que você vinha fazendo. Então é dessa forma com que a gente entende o esforço, entende a recuperação, para que a gente consiga evoluir. Porque a gente não pode só pega lá a nossa sensação aqui e joga para baixo, forte, treina forte, joga para baixo, nunca recupera, nunca volta aqui para esse nível. Então no início você vai conseguir evoluir muito, mas depois isso tende a
piorar muito e a desgastar demais, fazendo com que você até se machuque pelo excesso de esforço que você vem causando ao longo dos treinos. Isso vai acumulando e isso vai fazendo com que você não tenha sucesso. É por isso que a gente não treina todo dia, é por isso que a gente não faz treino forçado todo treino. A gente mistura as intensidades. Tá, mas olha só, eu falei para você como são as divisões das intensidades de treinos. Já falei os tipos de treinos e como aplicar eles, e isso eu falei na aula 2. Mas e a respiração? Aonde que entra a respiração? É uma outra sensação que você tem. E aí você vai perceber que às vezes você tem perna e não tem fôlego, e às vezes você tem fôlego e não tem perna, porque a gente vai equilibrando isso. E quando a gente consegue super compensar isso, lembra lá, nossa zona aqui, quando você compensa, deixa, em vez de fazer piorar, você melhora, é nesse momento que você vai ter a sua melhor versão, que você vai estar lá na sua competição. É aí que nós queremos chegar. Então vamos entender um pouquinho dessa segunda sensação, que é a respiração. Lá na zona 1, como é muito fácil, a gente respira um pouco, mas nada que a gente não consiga manter a respiração pelo nariz. Tá fácil, né? Inclusive a respiração tá fácil. A zona 2, a respiração já fica um pouquinho mais forte, mas ainda fácil, e a gente consegue respirar numa boa. Quando a gente vai para as intensidades moderadas, lá na zona 3, notas 5 e 6, 5 e 6 não, 7 e 8, 6 e 7, 7 e 8 estamos na zona 4. Quando a gente está lá na nota 6, 7 da nossa intensidade, entrando, a gente começa a ficar ofegante, mas um ofegante leve, e essa é a zona 3. Falta ar, mas tudo bem, eu consigo continuar fazendo isso e vai numa boa, ok? E aí a gente consegue fazer isso quando? Durante uma prova, onde a gente consegue ficar ofegante, mas mantém isso por um bom tempo, né? E a gente consegue até finalizar a prova dessa forma. E aí a gente começa até as acelerações no meio do pelotão, que são as intensidades de zona 4, onde você fica muito ofegante. Por que o pessoal não faz isso até o final? Porque ninguém aguenta. Você não consegue mais fazer a atividade por horas. Você consegue fazer a atividade por minutos. Então, tem as fugas do pelotão, o pessoal acelera, vai, fica muito ofegante, consegue falar algumas palavras só. Você começa a fracionar o que você precisa falar. Isso é uma intensidade 4, é uma intensidade já bem forte. E falta palavra, falta um pouco de fôlego. E você percebe que as fugas elas distanciam 2, 3 minutos do pelotão e ficam ali. E aí o pelotão consegue chegar por uma questão de vácuo, trabalho em equipe, mas o esforço tem que subir também. E a zona 5, Daniel? A zona 5 é aquela intensidade que a gente trabalha os sprints. Lembra quando eu dei lá o exemplo de treino intervalado, onde você fica em pé, e na comunidade também a gente fez um treino de 1 minuto muito forte, muito intenso, fica em pé, pedala, senta e mantém isso muito rápido, muito intenso, falta fôlego e a gente fica mais 1 minuto ali girando, recuperando. Isso são as intensidades 5. Isso estimula muita velocidade. Estimula a gente ser muito rápido. Só que se a gente treinar só isso, a gente vai ficar muito bom nisso. E a gente vai ficar rápido em distâncias de 1 minuto. E não é essas provas que a gente participa, não são esses os desafios que a gente enfrenta. Então a gente precisa treinar essa capacidade, a gente precisa treinar a capacidade de zona 3, que é uma capacidade para ficar ofegante, mas conseguir fazer por um período de tempo maior. A gente precisa conseguir pedalar por horas sem fazer muito esforço e conseguir fazer aqueles longos excelentes de 1 hora, como o Ricardo lá na comunidade fez, mais de 150 quilômetros, 5 horas de pedal, enfim. A gente trabalha e estimula dessa forma a nossa respiração.
Então a gente consegue ir dosando a sensação da perna, a sensação da respiração e vai controlando, né? Como eu expliquei aqui, lá na comunidade eu deixei essa semana 2 Danicasts, né? E são Danicasts que eu já passei há algum tempo pro pessoal. Eu ensino a como dominar a subida, e você precisa estar lá na comunidade, como eu já te falei. Ah, Daniel, não achei nenhum botão aqui, não sei como fazer. Me chama no final do vídeo aqui, tem o meu contato, tem meu WhatsApp, tem meu Instagram, tem meu Facebook, tem tudo. Só me chamar lá. Eu vou fazer questão de te passar o link para você entrar na comunidade. E também ensinei a técnica do pedal redondo, porque são com essas técnicas que você vai ajustar elas com todas essas sensações que eu coloquei aqui. Lá na subida, começar subindo devagar e subindo até chegar lá com muita intensidade. A técnica do pedal redondo, como você vai fazer para girar, não é só empurrar o pedal para baixo, é empurrar, puxar e chutar, e tem que entrar lá para entender como isso faz. Tem explicando cada momento, a gente imagina um giro do pedal e eu explico cada momento desse giro. Entra lá e vê. Você ajustando todas essas técnicas da subida, do pedal redondo, como respirar, como controlar essas sensações. Eu tenho certeza que você vai ter o mesmo sucesso do Ricardo. Lá na primeira aula ele contou que ele pedalava com média de 15 e ele sonhava pedalar com média de 20. Ele mandou para mim esse pedal longo que ele fez de 5 horas. Ele fez 5 horas com média de 20 por hora. E ele em treinos mais intensos já atingiu 27 de média. Pois é, para quem saiu de 15 para 27 é quase 100% de evolução. E eu quero que você também experimente isso. Eu quero ainda mais, eu quero te ensinar que tudo isso, todas esses métodos, essas técnicas, essa forma de respirar precisa ser encaixada em um planejamento durante a semana, em um planejamento ao longo dos meses. Porque, veja, o Ricardo conseguiu fazer isso, mas ele já vem pedalando há um bom tempo. Se você está começando agora, e como eu contei lá no começo, eu precisei de um longo período, eu precisei passar por vários ciclos de treino, porque nesse ciclo a evolução, igual a do Ricardo, ela é maior, mas a do próximo ciclo não é, porque o seu corpo já está treinado, então esses estímulos precisam ser bem estudados. E para isso eu venho aqui na 4ª aula explicar as maiores dúvidas que apareceram durante as 4 aulas. Eu vou explicar uma a uma e o principal, como você vai entrar para esse time e dominar a subida, dominar a sua respiração e conseguir fazer qualquer tipo de treino, qualquer tipo de distância, qualquer tipo de velocidade você vai ter no seu pedal, porque você vai ter o meu treinamento e fazer parte da equipe Pedalando com o Coração. Quer saber mais como fazer parte disso tudo? Não perca a melhor de todas as aulas, a aula número 4, que vai ser domingo. Então, entra na comunidade, assiste todos esses Danicasts, entenda como a gente executa tudo isso. E nós vamos começar a executar isso. Eu te espero domingo na próxima aula.